Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 21º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Goiânia e seus prefeitos, a ideia dessa série é contar a história da capital por meio daqueles que administraram. Sempre esse trava-língua me pega. Desde quando a cidade saiu da nossa querida Vila Boa e veio para cá, para Goiânia. Então nós vamos contando todo o trajeto da capital por meio dos seus prefeitos, ano a ano, enquanto até chegarmos à eleição do mês de novembro, quando vamos contar a história daquele ou daquela que vencer o pleito no mês de novembro. E quem me acompanha nesse projeto, nessa trajetória, antes de falar isso, eu peço a sua inscrição aqui no canal, senão eu esqueço disso, e a Andréia, quem edita, me puxa a orelha. Você se inscreva aqui no canal, porque é muito importante para nós. Ele, meu companheiro de trajetória historiográfica e trajetória de vida, meu pai, escritor, pesquisador, o Birajara Galho. Seja bem-vindo, pai. Obrigado, filho, né? Além de tê-lo como o meu sucessor, né? Dessa lida intelectual, tem o lado genético também, né? Da minha língua travada. Então, tem vários dons se manifestando ao mesmo tempo. Esse trem de DNA é coisa séria, pai. Você não consegue mentir com o DNA, não. Isso literalmente pega. Literalmente. Vamos lá, pai. 21º programa. Já não sei nem quantos prefeitos, porque alguns programas a gente falou de mais de um prefeito por vez. Já devemos estar no 23º ou 24º prefeito, mais ou menos. Vamos falar de Daniel Antônio de Oliveira. Ele que foi eleito num pleito histórico, né? Foi a primeira eleição para prefeitos de capitais desde a redemocratização. Então já iam quase 3 décadas que o brasileiro não votava para prefeitos das capitais. As cidades do interior tinham votação. Nas capitais, não. Eram indicações dos governadores que deviam passar pelo crivo da Assembleia Legislativa. Contamos essa história por alguns programas atrás de alguns prefeitos que passaram por esse processo de indicação. Uns aceitos, outros foi negado e tudo mais. Daniel Antônio, numa eleição histórica, por conta dessa excepcionalidade, desse ineditismo para uma geração, vence um pleito apertadíssimo e tudo mais. Depois a gente entra no pleito especificamente. Por hora, vamos começar. Pai, quem é Daniel Antônio de Oliveira, que administrou Goiânia do dia 1º de janeiro de 1986, após a eleição de 85, até 26 de março de 87. E depois ele volta, tudo, mas isso é outra história, tá? A gente vai contar mais para frente. Vamos no perfil biográfico. Quem era Daniel Antônio? Quem é Daniel Antônio? Daniel, quem é? Ele está bem entre nós. Daniel Antônio de Oliveira, nosso mineiro vizinho da cidade de Itumbiara, nasceu em Arapuá, no dia do seu aniversário, no dia 28 de maio, não do ano, naturalmente, né, de 1941, filho de Geraldo Antônio de Oliveira e Ana Maria de Jesus, cuja mãe, Pablo, infelizmente faleceu no seu parto. A mudança familiar para Goiás, em 1957, passou a residir na zona rural de Brás Abrantes, aqui da nossa vizinha Brás Abrantes. Em 1959, já estava residindo na Vila Operária, né? Que é muito confundida com o bairro de Campinas. Hoje, setor centro-oeste, é uma das coisas que falta uma compreensão maior, né? Como o legislativo, né? Municipal, às vezes se preocupa com umas coisas que não deveria se preocupar, né? Como mudar o nome, né, da Vila Operária, né, para setor centro-oeste, né? Uma vila, Pablo, né? Você que trabalha com música, né? E que ela foi imortalizada com o nome de Vila Operária, daquele bar Liberdade, né? Cuja composição é o de Renato Castelo e Siqueira, né? E que foi interpretado por Luiz Antônio no primeiro festival universitário MPB em 1969 no Teatro Goiânia. É uma música que é cantada até hoje, né? Aí o vereador, deixa eu encontrar o nome dele aqui, Pablo,
Arlindo Lourenço de Souza, junto com a comunidade, né, propõe um plebiscito, né, e muda o nome, passa para Centro-Oeste. Bom, isso é um aspecto histórico que me incomoda. Oi. Que me O incomoda muito, higienismo. Pablo. Não, demais, o higienismo. Como Igual, se assim, na verdade. fosse pejorativo, né? Esse é o Fosse ponto. triste. Esse é o ponto. Onde você mora? Na Vila Operária. Puxa vida, né? Opa, Uma vila, né? e tem casos recentes, por exemplo, a Vila União virou Setor União, por exemplo. É uma bobagem, entendeu? É um pensamento tão achando que, como se fosse mudar o status, o IDH do bairro, chamá-lo de vila ou setor. Então, a Vila União deixou de ser Setor União. Tem outros casos em Goiânia também disso, sabe? Agora, pensar que um dos bairros mais chiques de São Paulo, dos metros quadrados mais caros, é a Vila Nova Conceição. E ninguém em São Paulo está pensando em colocar Setor Nova Conceição. Continua sendo Vila Nova Conceição e é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Fechamos o parênteses. Vamos continuar. Fechamos, filho. Senão dá um programa, né, Pablo? Exato. Aos estudos do Daniel Antônio de Oliveira, Pablo. Quando ele foi servir o Exército, para ter ideia, na vizinha cidade, natal de seu pai, cidade de Ipameri, né, onde, com muito orgulho, tem um título de cidadão ipamerino, honorífico, é claro, né? É claro. Ele ainda não tinha, né, concluído sequer o curso primário, Pablo. Você veja, aos 18 anos, ele ainda não havia concluído o curso primário. Então, quando ele cumpre seu tempo no Exército, retorna a Goiânia, Pablo, ele vai estudar na Escola Técnica de Comércio de Campinas. Depois, ele passa para o histórico Colégio Campineiro, Pedro Gomes, né? E lá ele começa uma militância política na época da Revolução e, juntamente com 25 outros colegas, são convidados, né, a saírem do colégio. Do colégio, né? E aí, Pablo, eles são acolhidos pelo histórico professor Egídio Turque, né? O colégio que era dele, no Colégio 5 de Julho. Ele falou, não, vocês são bem-vindos aqui, né? E aí, Pablo, ele conclui o primeiro primário, claro, o ginásio, o científico, né? E ingressa na Universidade Católica de Goiás, concluindo o seu curso em Direito em 1974. E lá, Pablo, ele exercitou novamente a sua atividade política quando, Pablo, ele foi presidente do Grêmio Estudantil, professor. Deixa eu encontrar aqui, Pablo. Ele foi professor Clóvis Bilacqua. Então, ele foi do centro acadêmico, ele foi presidente do centro acadêmico, né? E durante o seu período de estudante universitário, ele foi professor nos colégios Ateneu Dom Bosco, no extinto Colégio Rodrigues Alves, que existiu no bairro de Campinas. Sim. Então, para se manter de uma família humilde, ele, durante seu período acadêmico, né, atuou no magistério nesses dois colégios, Pablo. E uma coisa interessante, né? Logo ele iniciou na atividade política, nós falaremos daqui a pouco, e acabou não exercendo a sua profissão, né? Não, né? Botou uma banca como advogado, né? Raríssimos casos que ele pegou para ajudar alguém, enfim, mas ele não exerceu a sua atividade como advogado. Muito jovem, Pablo, ele se casou, teve 2 casamentos. Na primeira constituição familiar, ele divorciado de Arcídia dos Santos Oliveira, são pais de Daniel Antônio de Oliveira Júnior, Gislane de Oliveira e Gisele Dornelli de Oliveira Torres Avelar. Da sua segunda constituição familiar, com Valdete Silva, são pais de José Lopes de Oliveira Silva Moreira, né? Que nos assiste e nos assiste também memorialmente, inclusive para a produção desse programa, né? Falando do seu pai, e também desse casamento, né? O irmão do José Lopes, o Rafael Lopes de Oliveira Moreira. Então, isso aqui é um pequeno perfil, né? De nascimento, né?
vida estudantil, vida familiar, vida política, Pablo. Então, como eu já disse, ele iniciou, né, no Pedro Gomes, liderança estudantil, depois presidindo o centro acadêmico, né, Clóvis Bilacqua, e elegeu-se vereador em 1976 e presidente da Câmara em 1979. Justamente quando, naquele impasse, quando o governador, meu biografado, né, Ari Ribeiro Valadão, indica o economista, né, o Luiz Rogério Gutier Fiuza, o economista, agropecuarista, empresário, né, infelizmente falecido há 2 anos, indica para a prefeitura, no lugar de Hélio Mauro Umbelino, relembrando, o nome dele não é aprovado pela Assembleia Legislativa. Aí gera um espaço, uma vacância, né, de cargo. E, diante dessa vacância de cargo, o Daniel Antônio de Oliveira entra judicialmente, né, com o mandato que ele, como presidente da Câmara, deveria assumir o município, né, para que o cargo não ficasse em branco. Aí ele perde numa primeira decisão e acaba sendo efetivada. E ele permanece, Pablo, na prefeitura por 80 dias até que o Índio Arteaga, né, assume em seu lugar. E conversando com o Daniel Antônio, ele me fez uma revelação que é conhecida assim publicamente, a imprensa na época registrou, mas não com detalhes de quem viveu a situação, evidentemente. Ele contou para mim, Pablo, que durante esses 80 dias que ele permaneceu à frente do executivo goianiense, ele recebeu do governador Ari Valadão o melhor tratamento, amável, gentil, e que o atendeu em tudo aquilo que ele precisou durante aquele tempo que ele permaneceu, durante esses 80 dias. Mas tem um episódio interessante que o Daniel me contou. A chefia de gabinete dele recebeu um telefonema da assessoria do governador Ari Ribeiro Valadão e gostaria de visitá-lo na prefeitura para conversar com ele. De imediato, é claro que sim, é um prazer receber o governador aqui, né? Aí, o Pablo, passado, não sei se foi uma hora e pouco, ou um tempo assim, chegou o governador Ari Ribeiro Valadão, junto com seu vice Rui Brasil Cavalcante, junto com o deputado federal Brasílio de Ramos Caiado e de um outro deputado federal, Pablo, cujo nome não me recordo agora. Depois de se acomodarem, sentarem, né? Enfim, o governador Ari Valadão falou para o Daniel Antônio: prefeito, o povo está muito satisfeito com o seu trabalho. Eu, particularmente, estou também muito satisfeito com o seu trabalho e tenho uma proposta para lhe fazer. Aí foi: pois não, governador. Eu gostaria que o senhor continuasse como prefeito de Goiânia. Aí o Daniel falou um pouquinho. Você está me convidando para que eu permaneça no cargo, governador? Sim, essa é a razão, é o motivo da nossa visita aqui. Aí ele perguntou: mas, governador, tem alguma condição? Aí o Ari Valadão, né, retirou uma ficha de filiação ao PDS e falou: sim, basta a sua filiação ao nosso partido. Aí o Daniel me contou, Pablo, que ele parou, contou aproximadamente até 10, né? E segurou a emoção, aí respondeu ao governador Ari Valadão: governador, eu tenho uma outra proposta para fazer para o senhor. Se o senhor, né, assinar
a ficha de filiação, né, do PMDB. Eu disse assim que o Valadão olhou para ele, não falou nada, levantou-se, né, junto com seu staff político, né, e falou: o prefeito, né, o senhor pode ir arrumando as suas gavetas, limpando as suas gavetas, né? E logo nós teremos o seu sucessor aqui. Ele falou: o governador, eu agradeço a gentileza da sua visita, da sua proposta, só que as minhas gavetas não estão sujas, elas estão limpas. E foi embora. Aconteceu esse episódio, sabe, Pablo? Ele foi divulgado pela imprensa na época, né? Mas não com essa riqueza de detalhes, de enfim, quem viveu. Então, Pablo, o Daniel poderia ter dado um outro rumo, uma outra destinação à vida política dele, né? E como uma pessoa íntegra ao seu partido, aos seus princípios ideológicos, partidários, né? Ele recusou o convite. E poderia estar ali, ó, prefeito tranquilo de Goiânia, né? Mas não. Ele preferiu. Sim, ele percebeu, né, que na verdade, além da questão emocional, política sempre envolve emoção, sempre tem um fator não racional envolvendo isso, né? Mas o PDS, com toda a dificuldade, já não estava em seu ocaso. O que de fato aconteceu, né? Ele estava no seu ocaso, o partido. A dificuldade de Ari, inclusive, em colocar o seu nome na Assembleia Legislativa, já era fruto disso. Então, numa visão de longo prazo, deve ter contado também, além da questão emocional, uma leitura estratégica de que, naquele contexto, o PDS já era uma casa que já estava mais para lá do que para cá. Pablo, e dentro do próprio PDS, né, havia aquela divisão, né, entre o ex-governador Irapuã e o governador aí, né, Ribeiro Valadão. Aqui que nós já comentamos de lideranças, né, entre o partido, né, e que gerou aquela dificuldade na aprovação dos nomes. Pablo continua na Câmara Municipal, retorna aplaudidíssimo à presidência da Câmara Municipal. Em seu período, Pablo, como presidente, ele inaugurou a terceira sede da Câmara Municipal, que funcionou por 21 anos no 9º andar do edifício Partenon Center, né? Ali no centro de Goiânia. E, Pablo, na sua sequência política, né, vem a eleição, a sua eleição para deputado em 1985, Pablo. Ele, candidato a deputado estadual, Pablo, veja só a performance política do Daniel. Ele foi o deputado, Pablo, o mais votado. Ele obteve nada menos do que 58.043 votos na eleição de 1982, Pablo, consertando o ano direitinho, de 1982. Perfeito. Então, pelo PMDB já, né, ele obteve esse quantitativo de votos. Para você ter uma ideia, o segundo colocado, que é o do próprio partido dele, Moisés Abrão, ele obteve cerca de quase 9.000 votos a menos. E o último eleito de todos os deputados estaduais na época, Pablo, o nosso conhecido Vilmar Rocha, obteve menos de 11.000 votos, Pablo. Veja só a performance, a diferença, né, Pablo? De quase 11.000 votos para 58.943, né? 59.000 votos. Então, Pablo, ele foi o grande nome do PMDB naquela eleição de 1982. O que o credenciou para, em 1985, né, disputar pela primeira vez, né, Pablo? Pela primeira vez, desde da ditadura militar, ou do golpe militar, o que quer que seja que você fale isso, a eleição pelas urnas.
E ele vai disputar, Pablo, dessa vez, né, uma eleição um pouco mais acirrada com o petista Darcy Accorsi, né, o futuro prefeito de Goiânia, pelo PT. Pelo PT. O Daniel obteve, Pablo, o percentual de votos de 48,76. 48,76. Enquanto os votos atribuídos a Darcy Accorsi, né, chegaram ao percentual de 43,48. Então, uma diferença aí de 5 pontos, aproximadamente, né, Pablo? De 5 pontos, aproximadamente. Aí vem a sua posse. Deixa-me falar dessa eleição, né? Que ela envolve muita polêmica e talvez até hoje seja uma eleição que o Partido dos Trabalhadores não engoliu ainda. Existe muito papo de fraude, de urnas que sumiram da apuração, teriam sumido dali da apuração no ginásio do Rio Vermelho. Os advogados do Partido dos Trabalhadores não tiveram a possibilidade de acompanhar direito as urnas. Então, essa aí é uma espécie de eleição, uma derrota não muito bem digerida, não muito bem aceita pelo partido, porque a campanha do Darcy conseguiu um partido muito novo, porque assim, perante o que o MDB era, o PT tinha acabado de ser constituído. A criação do PT se dá em 1980. Então, era um partido muito novo naquele momento, uma militância aparecendo, um novo cenário político brasileiro, e até hoje o PT é muito ressentido do resultado dessa eleição e não digeriu muito bem. Em dado momento da campanha, o Daniel até fala, quando estava polêmica de ganhou, não sei o que, fraude e tal, o Daniel convida o Darcy para ser secretário. Entendeu? O Darcy não vai ser meu secretário aqui na prefeitura. O Darcy naturalmente não aceita, né? Até porque ele perderia capital político se aceitasse ser subordinado a Daniel Antônio. Mas é uma eleição talvez não, da redemocração para cá, é a eleição mais polêmica que tivemos na capital. Um resultado que até hoje o PT não aceita muito bem. É verdade, Pablo. Historicamente, ela é comentada dessa forma aí. Então, Pablo, ele, então, pela segunda vez, volta à prefeitura. Né? Pela segunda vez, agora pelas urnas. Né? Mais do que legitimado. Pablo, ele me contou, o Daniel Antônio, ele não falou se poderia citar a fonte ou não, então, naturalmente, não vou citar. Assim que ele ia tomar posse, Pablo, um conhecido professor, escritor, né, ligou para ele e falou: Daniel, olha, cuidado, muito cuidado, Daniel. Armaram uma cama de gato para você. Eu falei: mas como? Quem está armando? O seu próprio partido. Palavra de Daniel Antônio. Do seu próprio partido. Mas o meu partido? Mas se for meu partido, vai ter que assumir o desgaste juntamente comigo. Né? E nós somos do mesmo partido. Então, Pablo, antes de tomar posse, ele já recebeu o alerta, né, desse escritor, desse poeta, desse professor. Eu vou tomar posse. Né? Sou do PMDB. E ele falou para mim também, Pablo, aquele episódio que nós falaremos daqui a pouco sobre a intervenção que ele sofreu. Ele disse assim que essa intervenção, Pablo, teve começo e que ela não ocorreria, ele tem certeza que ela não ocorreria caso ele não perdesse, Pablo, de uma forma trágica, né, o suicídio do seu vice-prefeito, Pedro Estivalete Teixeira, filho de Mauro Borges Teixeira, né, que se matou no dia 16 de fevereiro de 1987. Ele disse assim, o Birajara, ninguém promoveria uma intervenção da prefeitura se o Pedro estivesse ao meu lado. Eu acredito que a minha intervenção não teria ocorrido, né, se o Pedro, infelizmente, não tivesse tomado atentado contra a sua vida, nesse gesto extremado, né, Pablo? E ele falou, eu acredito que sim, isso não teria ocorrido.
Pablo, aí as verbas, segundo o Daniel Antônio, as principais verbas da prefeitura, né? Entra dinheiro em caixa, as duas principais, o ISCM e o Fundo de Participação do Município, né? FPM, estavam quase que na totalidade bloqueados. E isso ainda no governo do Íris, para pagar empresas. O crédito ia para o Estado, para o BEG, e o BEG repassava diretamente a essas empresas. Narrativa de Daniel Antônio. Exatamente 65% desses dois créditos, dessas duas receitas da prefeitura, estavam retidas. Então, ele só tinha 25%, né, dos seus maiores tributos. E ele estava com extrema dificuldade em administrar, em fazer as coisas, e tentou de tudo quanto é forma, Pablo, para que o Íris, né, intervisse lá e que liberasse esse recurso para ele. Isso não aconteceu. Uhum. Toma posse Henrique Santilo, no dia 15 de março de 1987, tendo agora como vice-governador Joaquim Domingos Roriz. Assim que o Santilo tomou posse, ele foi ao palácio conversar com o Santilo. Falou: governador, eu não tenho condições de permanecer na prefeitura sem essas minhas duas principais receitas. Ou o senhor libera para mim, ou então o senhor toma conta da prefeitura, assuma a prefeitura. Aí o Pablo Daniel comentou que o Santilo não olhou na cara dele, não olhou nos olhos dele, olhando para baixo, disse: eu vou intervir na prefeitura. Aí o Daniel: então, governador, intervenha. O que, de fato, né, acabou acontecendo. E quando o Roriz é nomeado interventor. O colega pesquisador, o colega lá na Academia Goiana de Letras, né, Hélio Rocha, em seu livro Goiânia, 75 anos, ele narra, ele diz que a escolha do nome de Joaquim Roriz, né, não foi do conhecimento dele no primeiro momento. O Santilo marcou uma reunião no seu comitê político de emergência, né, e ligou, a assessoria ligou, ou ele ligou, não sei, né, para o Joaquim Roriz, que se encontrava em sua terra natal, lá em Lusiânia, para que viesse participar da reunião. Só que o Joaquim Roriz demorou, Pablo, cerca de 2 horas e meia, né? Afinal de contas, Lusiânia não é tão próximo aqui, são 200 quilômetros, né? Uhum. E quando ele chegou, a reunião já havia terminado, e foi anunciado: você é o novo interventor da Prefeitura de Goiânia. Aí o Joaquim Roriz assume, Pablo. Posteriormente, quando o Joaquim Roriz deixa a prefeitura e assume o governo distrital, que na época o governador do Distrito Federal era nomeado pelo presidente. É o Sarney que o indica, né? Na época, o Sarney, né? Uhum. O Daniel Antônio acaba voltando para a prefeitura, Pablo, e lá permanece, né, até 19 de outubro de 88 até 31 de dezembro de 88, quando ele passa a prefeitura ao Nion Albernaz. Pablo. E com relação, Pablo, a obras da administração, né, que ficou resumida praticamente a meio mandato, né, Pablo? Há 2 anos aproximadamente, né? Eu perguntei ao ex-prefeito Daniel Antônio de Oliveira quais as obras que o senhor poderia citar, né, para que pudesse ilustrar o nosso programa, que nós pudéssemos, né, falar sobre elas. Aí eu numerei algumas, Pablo. Vamos lá.
Ele asfaltou o setor Urias Magalhães, a Vila Cruzeiro do Sul, o bairro Capuava e a Vila João Vaz. Construiu quase que 100 salas de aula, promoveu o prolongamento da Avenida Goiás, refez o traçado da Praça Tamandaré. E uma coisa importante, Pablo, que ele me contou, que ele resgatou várias áreas públicas invadidas, Pablo. E nessas áreas públicas ele constituiu novos bairros. Entre eles, Pablo, o Jardim Guanabara 2. E nesses bairros, ele fez a doação de lotes, né, aos menos favorecidos, à classe menos favorecida, aos mais pobres, Pablo. Então, são algumas das ações, né, que foram promovidas na curta gestão, né, de Daniel Antônio de Oliveira. E ele retornou à política em 1996, quando foi eleito vereador pelo PST. Então, foi o derradeiro cargo legislativo, político, que Daniel Antônio de Oliveira ocupou. O que é interessante, Pablo, ele passou por 3 momentos diferentes, né, na prefeitura, né? Que é o único triprefeito, né, à exceção de Iris Rezende Machado, né, que viveu a cadeira maior do Executivo Goianiense, né, de 3 formas diferentes, antagônicas, né, como presidente da Câmara, como primeiro prefeito, né, eleito pelas urnas, né, o único prefeito que sofreu uma intervenção de tal forma na história do Executivo Goianiense, né, e que depois volta mediante recurso judicial e passa o cargo ao seu sucessor. Eu acho que é importante destacar para a nossa audiência, né, que toda história ela não tem 2 lados, ela tem 30 lados, ela tem 60 lados. De todo mundo que a vê, compõe a sua verdade. Aqui, nós estamos contando a versão de Daniel Antônio, que meu pai teve a possibilidade de fazer uma longa entrevista com ele. E muita gente fala, né, que seria uma administração muito mal avaliada pela população. E aqui a versão dele, como ele bem colocou para o meu pai, é que se trata de um estrangulamento econômico. Ele não tinha acesso aos recursos, porque realmente o repasse do governo do estado não chegava na prefeitura e isso o impedia de trabalhar. E teria levado, inclusive, à intervenção da cidade. Pai, nessa entrevista você percebe que ele se sente injustiçado, que ele é incomodado com essa história, ou isso está bem sedimentado com ele, ou ele sente um sentimento de ser injustiçado mesmo, uma raiva, algum sentimento em relação a isso? Como que você sentiu na história, na conversa, durante a entrevista? O Pablo, uma outra coisa que ficou bastante polêmica na época da administração dele, né, é aquela história da tal ponte de Carpete. Da ponte da Rua 90. Da Rua 90, né? E curioso, conversando com o próprio Daniel, ele falou, o Birajara, como é que pode uma ponte de Carpete, né, permanecer intacta em toda a sua estrutura, né, por quase 40 anos, sem uma reforma, sem nada? Essa é a ponte de Carpete que me acusaram de tê-la construído. E outra coisa que ele manifestou também, Pablo, disse assim que a maldade, né, que já havia perdido o crédito político, que ele havia perdido o crédito junto com a população, né, Pablo? Que na época inventaram até, Pablo, que ele havia matado a própria mãe. Quando a mãe dele faleceu num parto, Pablo. Num parto. E falando em ponte, tem uma outra obra importante dele também, que é aquela ponte, né, que hoje é um viaduto ali da Rua 10 da Avenida Universitária, que é uma obra dele também. Agora, eu vejo, o Pablo, que realmente o Daniel, né, foi um grande nome do PMDB, né, abatido em pleno voo. Em pleno voo. Não me cabe, né, gerar hipóteses, análises políticas, né, se ele teria dado o tiro no pé ou se atingiu, né,
os seus pés, as suas mãos e a sua capacidade de voar politicamente, Pablo. Agora, na nossa conversa, sim, Pablo, né? Alguém que passa por uma situação como essa é difícil embora, né, tenha passado décadas, né, desse acontecimento, mas é algo marcante em sua vida. Não tem como, né, por mais exercício que você fala, terapias, né, de ter uma melhor compreensão, fica uma marca, né? Fica uma dor. E é natural a presença, né, de uma insatisfação, Pablo. Então, eu vejo que foi um pássaro, né, um grande nome, foi abatido em pleno voo. A trajetória dele mostra isso. Uma eleição Mostra para a isso, Câmara mostra isso. Municipal, a presidência é muito jovem, ele não tinha nem 40 anos, ele assume a presidência da Câmara Municipal, vira prefeito no momento de crise da capital, que estava sem prefeito, ele consegue ocupar, consegue ser bem avaliado nesse período aí de pouco menos de 3 meses, recebe o convite do governador para assumir a prefeitura se mudasse de partido, preferiu não mudar, tem uma eleição histórica para a Assembleia Legislativa, uma eleição histórica para prefeito, disputada, pau a pau, é verdade. Por um triz ali, o Darcy não vence. Mas ele é eleito, o resultado é esse, e também não nos cabe avaliar se houve fraude ou não. Se a justiça não falou nada, não é a gente que vai falar isso aqui. Mas, de fato, ele tinha potencial para mais. Se seguisse, ele tinha potencial para vislumbrar um governo de Estado, vislumbrar um Senado, vislumbrar mais. E você vê que quando ele consegue voltar pelas urnas a algum cargo eletivo, é para vereador, o que para sua trajetória é pouco. Pela curva dada, vereador é uma embicada para baixo, não é um contínuo para cima. É compreensível esse sentimento, é compreensível. Justo ou não, insisto, não estamos falando se é justo ou não nos cabe aqui, nesse contexto, fazer essa avaliação. Mas reconhecer o sentimento que ele se sente injustiçado pelos companheiros de partido e pela história. Ele se sente injustiçado, né, pai? Ah, Pablo, eu me sentiria. Eu me sentiria. A verdade é essa. E, Pablo, ao término da nossa conversa, que durou aproximadamente 1h30, ele me presenteou, Pablo. Ao término da nossa conversa, né, ele me presenteou com um poema de sua autoria. Então, é um Daniel poeta também que se revelou. Além de fazer parte, né, de um contexto histórico, né, Pablo, da política, principalmente goianiense, né, tem agora um Daniel, né, cultor da poesia e um bom intérprete. Que maravilha. Pai, um episódio riquíssimo de hoje, com muitos detalhes, realmente coisas aí que não sei se já tinham sido abordados com esse grau de profundidade pela imprensa e pelos livros de história recente, né, da capital, porque aqui a gente já pode contar uma história recente, 85, padrões históricos, é uma data recente. Muito obrigado. Hoje o trabalho realmente foi muito bem feito, o vídeo ficou mais longo, mas é isso, a gente vai enquanto o conteúdo permite. Se o conteúdo é de um vídeo longo, o vídeo é longo. Se o conteúdo é de um vídeo curto, é vídeo curto. Essa liberdade que a internet, que o YouTube nos proporciona. Se você chegou até aqui é porque você gostou muito do vídeo. Se você gostou, então deixa o seu like. Isso é importante demais para nós, que faz o algoritmo reconhecer a interação. Deixe seu comentário, deixe suas perguntas. Nós estamos fazendo uma organizaçãozinha e vamos responder todas essas perguntas no final do projeto. Assim como peço para que você compartilhe com seus amigos que gostam de história, se interessam pela história de Goiânia, de Goiás, do Brasil, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai acrescentá-los. Vai ser importante, ele vai assistir, ele vai concordar, ele vai discordar, normal, mas eu tenho certeza que vai gerar interesse. Pai, episódio riquíssimo, muito obrigado e até o próximo episódio. Um beijo, filho. Até mais. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente.